Oi gente, tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e temos uma novidade incrível. A partir de agora, estamos lançando o curso de instalações elétricas residenciais. Isso mesmo, a partir de agora você vai aprender a fazer instalações elétricas do zero. Gente, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e deixa seu like. Ele é muito importante para o nosso crescimento. Então, nesse curso você não vai aprender apenas a fazer instalação elétrica. Você vai aprender a projetar todos os circuitos de uma residência, começando do zero. Fiquem espertos, energia elétrica é perigosa, energia elétrica mata. Então não execute nenhum serviço com os circuitos energizados. Agora, com vocês, a primeira aula do curso de instalações elétricas residenciais. Vamos de fato para a nossa primeira aula do curso de instalações elétricas residenciais. O primeiro ponto que eu quero destacar é que energia elétrica mata. Então não execute nenhum serviço se o circuito elétrico estiver energizado. Segurança em primeiro lugar. Segundo ponto é que o nosso curso será pautado pela NBR 5410. É uma norma técnica que nos orienta sobre as instalações elétricas residenciais. O terceiro ponto é que para fazermos as instalações elétricas nós precisamos ter acesso à planta do imóvel para fazermos os cálculos, tá? A quantidade de tomadas, a quantidade de pontos de iluminação, para fazermos os cálculos necessários para a instalação elétrica. Aqui eu tenho uma planilha, nessa planilha nós iremos aprender a fazer o cálculo das dimensões de cada cômodo, de área, do perímetro. Com base nessa área e perímetro, nós iremos calcular a quantidade de tomadas de uso geral, que são tomadas para ligarmos ventiladores, televisões, carregadores de celular, ventiladores, enfim, as tomadas de uso geral. E também as tomadas de uso específico. O que são as tomadas de uso específicos? Aquelas tomadas que vamos ligar um equipamento específico, né? Como um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, e por aí vai. Então, para fazermos esses cálculos, nós iremos precisar saber da área e do perímetro de cada dependência. Por que isso é importante? Porque a NBR 5410, ela diz o seguinte sobre a questão de tomadas, que os cômodos ou dependências com a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, nós precisaremos de, no mínimo, um ponto de tomada. Então, deixa eu abrir aqui essa planta. E vamos aqui para esse hall. Se quando a gente calcular a área desse hall aqui, ele tiver menos de 6 metros quadrados, a NBR diz que ele só precisa de, no mínimo, um ponto de tomada. Então a gente vem aqui e coloca um ponto de tomada nesse cômodo. Se o cliente quiser mais de um, a gente pode colocar, mas aí a gente orienta que, de repente, é desnecessário. Então, vamos aprender a fazer esses cálculos aqui nessa planilha. Nós iremos fazer aqui a potência instalada, também através dessa potência instalada calcularmos os circuitos terminais, ou seja, determinar quantos circuitos essa residência vai ter, tá? Então, através da potência instalada que calcularmos, como também a distribuição nas fases, de acordo com a nossa concessionária de energia local, em cima dessa potência instalada, essa rede que a residência vai receber vai ser uma rede trifásica ou uma rede monofásica. Se for uma trifásica, iremos fazer a distribuição de carga nas fases. Então a fase 1 vai receber quanto de potência? Assim como a fase 2 e a fase 3. E por fim também especificar a quantidade de materiais que serão necessários para fazer a instalação elétrica dessa residência. Tá? Então, em cima de tudo isso, nós precisaremos entender como fazer o cálculo da área e do perímetro. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que nós iremos aprender. Área e perímetro de cada cômodo desse aqui. Vamos começar o primeiro cálculo? Então, faremos o cálculo da área e do perímetro desse primeiro cômodo aqui. Eu vou fazer do hall, né? Do hall de entrada da residência. Então, vou colocar aqui a dependência, o hall. Como é que calculamos a área? Precisamos saber da dimensão da altura pela largura. Então, ele tem uma largura de 1,22 e uma altura de 2,79. O que interessa é essa parte de dentro, tá? Da parede aqui, ó. 2,79 e 1,22. Então, vem aqui, ó. Nessa planilha eletrônica, para fazer qualquer cálculo, eu tenho que colocar o sinal de igual primeiro.
Se você não entender sobre planilhas eletrônicas, deixa aí no comentário que depois eu gravo uma aula para ensinar como trabalhar com planilhas eletrônicas. Então a área vai ser 1.22 vezes 2.3, quanto aqui deu? 2.79. 2.79. Então a área do hall é 3,4 metros quadrados. O que é que a NBR diz sobre isso? Que um cômodo que tem uma área inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Então aqui, ó, no meu hall eu sei que eu tenho que ter no mínimo uma tomada, tá? Então aqui nesse hall, na minha residência, na residência que nós iremos fazer a instalação elétrica, ele tem que ter no mínimo uma tomada de uso geral. E qual a potência dessa tomada? Vamos ver o que diz a NBR. A NBR diz o seguinte, que se não for banheiro, nem cozinha, nem copa, né? Ou seja, os demais cômodos, eu tenho que atribuir no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então, no hall não é cozinha, não é lavanderia, então aqui a potência é de 100 VA. Entendido, gente? Vamos fazer aqui o cálculo da sala para ficar mais fixado aí na cabecinha de vocês. Então, vou colocar aqui a dependência, é a sala. A sala eu tenho aqui uma largura de 3,92, tá? Então, igual 3,92 e uma altura de... A sala, a divisão dela aqui, ó, é esse balcão, a sala e a cozinha. Então eu vou ter essa parede toda aqui, que é a junção dessa parede toda com essa outra parte aqui. Então vou ter 5,76 mais 1,31. Isso dá quanto? 5,76, 6,76, 6,97. Então ela tem uma altura de 6,97 vezes 6,97. Então a área da sala é de 27 metros quadrados aproximadamente. Porém, o que é que a NBR diz? Que os cômodos que tiverem, né, que sejam salas e dormitórios, uma área superior a 6 metros quadrados, a gente tem que atribuir no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, aí nós temos que aprender a calcular o perímetro dessa sala, tá? Então, para calcular o perímetro, acredito que vocês lembrem, mas se não sabem ou se não lembram, vão aprender agora. É a soma de todos os lados, ou seja, a soma desse lado, mais a soma desse lado, mais a soma desse lado, mais a soma desse lado. Então, eu vou ter aqui, ó, 3,92 mais 3,92 e 6,97 mais 6,97. Que foi o que a gente viu aqui, ó, 3,92, 6,97. Então, o perímetro da sala vai ser igual a 3,92 mais 3,92 mais 6,97. Deixa eu dar voltar para aqui onde estávamos. 6,97 mais 6,97. Então, o perímetro da sala é de 21,78 metros. O que é que a NBR diz? Que a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui e dividir por 5. Aí eu vou saber a quantidade de tomadas de uso geral que eu preciso ter na sala. Então, ó, igual esse valor dividido por 5. Não é cada 5 metros ou fração? Então, eu vou ter que ter 4,3 tomadas. Então, como esse valor aqui deu fracionado, né? Eu arredondo para mais, então 5 tomadas. Nessa sala teremos que ter no mínimo 5 tomadas. Elas têm que estar colocadas tão espaçadas uniformemente quanto possível, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, as 5 tomadas todas nessa parede aqui. Eu tenho que espaçá-las uniformemente. Então, qual a potência dessas tomadas? Aí nós já vimos que a NBR diz aqui bem claramente que os demais cômodos ou dependências atribuem 100 VA por ponto de tomada. 100 VA por cada tomada. Então aqui na sala eu tenho a quantidade de tomadas de uso geral de 5 tomadas. Na sala precisamos de alguma tomada de uso específico. Nessa sala vai ter algum ar-condicionado?
O cliente falou que não vai ter nenhum equipamento especial, equipamento específico. Então, eu coloco aqui que não se aplica. Eu vou colocar assim, NA, não se aplica. E fica zerado. Tá? Então, já aprendemos a fazer o cálculo da área, do perímetro. E em cima desse perímetro, nós calculamos a quantidade de tomadas de uso geral e a quantidade de tomadas de uso específicos. Tá? Então, esse foi o cálculo para sala e para o hall. Seguindo aqui o que diz a NBR, para os cômodos, né, salas e dormitórios, esse cálculo vai ser igual para todos eles. Eu vou ter uma diferença aqui na cozinha. Ou seja, aqui quando a gente for para fazer o cálculo do quarto de casal, do terraço e dos demais quartos, o cálculo é o mesmo. Ou seja, a cada 5 metros ou fração eu tenho que ter um ponto de tomada. O caso vai ser diferenciado para a cozinha e também para a área de serviço, tá? Então, eu vou fazer aqui o da cozinha e o da área de serviço. Já aprendemos a fazer de sala, o do hall, que é a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, o que é que diz a NBR para a cozinha? Para cozinhas, copas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Então aqui eu nem preciso calcular a área da cozinha, tá? Eu tenho que calcular apenas o perímetro. Então, outra observação, acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou separadas em pontos ou no mesmo ponto ou em pontos separados, tá? Para banheiros, no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com a distância mínima de 60 centímetros. Ou seja, aqui no banheiro eu tenho que ter no mínimo uma tomada, tá? E que esteja distante 60 centímetros do box. Então, o que ele diz aqui, distante 60 centímetros do box. Então, para banheiro eu tenho que ter no mínimo uma tomada, tá? Aqui na suíte eu vou ter um caso diferenciado, porque essa suíte vai ter banheira. Então eu tenho que ter uma tomada de uso específico, que é o motor da bomba, né, da banheira. Mas vamos continuando aqui. Eu vou fazer o da cozinha e o da área de serviço, tá? Vou voltar aqui para minha planilha. Cozinha. E área de serviço. Como a gente viu aqui na NBR, não preciso calcular a área deles, tá? Eu preciso apenas calcular o perímetro. Então vamos calcular o perímetro da cozinha. Essa parede aqui da cozinha, ela tem 3,22 por 3,92. Então aqui a cozinha, o perímetro é igual 3,22 mais 3,22 mais, qual foi a outra dimensão aqui? 3,92. 3,92 mais 3,92. Esse é o perímetro da cozinha. Então, a NBR diz que a cada 3,5 metros eu tenho que ter, ou fração, né, de perímetro, eu tenho que ter uma tomada. Então aqui, eu vou dividir esse valor por 3,5 metros, igual esse valor dividido por 3,5. Então, nessa cozinha, eu tenho que ter no mínimo 5 tomadas. Não tem uma fração aqui, 4,08? Então, eu arredondo para 5. Eu tenho que ter no mínimo 5 tomadas. E qual a potência dessas tomadas? Será que é a mesma que eu utilizo para sala e demais cômodos? Vamos ver o que diz a NBR. A NBR ela deixa clara que para banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, atribuir no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas. Então, atribuir 100 VA para os excedentes. Então, se eu tiver até 3 tomadas, eu atribuo 600 VA por tomada. Se eu passar disso, 100 VA para os excedentes. Então, eu venho aqui, na minha planilha, eu tenho 5 tomadas, que vai dar um total de 1.000, a cada 3, né? Eu vou ter 3 vezes 600, 1.800 e mais 2 excedentes. E vou ter 2.000 VA aqui,
só na cozinha, tá? Aqui na sala eu tenho 5 tomadas, cada uma com 100 VA, que vai dar um total de 500 VAs. Entenderam? Aqui na cozinha eu tenho, ó, a NBR diz, eu tenho 5 tomadas, né? Ela diz que até 3 tomadas, 600 VA por ponto de tomada e 100 VAs para os excedentes. Então, se eu tenho 5, 3 é até 600, ou seja, 3 vezes 6, 18, né? 1.800 VAs, e sobrou 2, que vai dar 200. Então, 1.800 mais 200, eu vou ter um total aqui de 2.000 VAs só para a cozinha. Vamos fazer agora o cálculo da área de serviço e aí a gente fixa bem se restou alguma dúvida para vocês. A área de serviço aqui, ela tem uma área total de 3,92 e essa parede aqui tem 2,3. Aqui, ó, 2,30 por 3,92. Calculando o perímetro, igual 3,92 mais 3,92 mais 2,3 mais 2,3. O perímetro da minha área de serviço é de 12,44. Eu pego esse valor e divido por 3,5. Então, igual esse valor dividido por 3,5, que deu um total de 3,5 tomadas, que eu arredondo para 4. Lembrando, a NBR diz que até 3, 600 VA por tomada. Eu tenho 4, né? Então, ó, 3 eu vou ter 1.800, porque é 600 para cada uma, mais o excedente, que são 4, né? Excedeu uma, mais 100. Então vai dar um total de 1.900 VAs para essas tomadas da área de serviço. Tá? Por que é importante calcular isso? Porque com esses cálculos nós saberemos a potência instalada para podermos dimensionar os circuitos da residência. Tudo bem? Então já calculamos aqui a cozinha e a área de serviço, assim como a sala e o hall. Na próxima aula, a gente já vai estar com toda essa planilha preenchida, tá? Porque aí vocês já aprenderam a fazer o cálculo para a sala, que é o mesmo cálculo para quarto, e cozinha e área de serviço, que diferenciou porque é a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Na sala e dormitórios é a cada 5 metros ou fração de perímetro. Ok? Então nós ficamos por aqui na primeira aula, e na nossa segunda aula a gente vai pegar essa planilha preenchida para darmos continuidade. Abraços e até a segunda aula.